E um dia, nesse sentimento, eu abri a Bíblia e aquilo foi muito consolador para mim, porque o Senhor disse: não temas, eu estou contigo, de querer me mutilar, porque assim, eu já estava medicando, eu estava tomando a medicação, mas mesmo assim, eu ainda sofrendo esses ataques ali, eu senti que aquilo não era natural. Eu, com desejo de me mutilar, corri, abracei meu esposo, chorando, com a crise, com medo. Falei, vou tomar meus remédios. Aí eu falei, não, eu vou orar primeiro. Aqui no canto da minha casa tem pergunta. Eu tinha escutado uma ministração e o irmão, ele dizia que sobre aquela passagem do leproso que se prostrou perante o Senhor Jesus e que falou, Senhor, se quiseres, bem sei que podes curar-me. E aí eu lembrei, eu chorando, eu lembrei dessa passagem que tinha naquele pergolado. Eu senti, eu senti Cristo me tocando. Foi como se em volta de mim, naquele momento, existissem ondas de uma força, sabe? Como se fosse um imã, uma onda energética, assim, por camadas em mim. E eu sentia que vinha aquela força daquelas ondas assim e me lavava. E naquele momento eu levantei, tinha passado tudo, tinha passado a vontade de me cortar, tinha passado medo, tinha passado desespero. E eu até esqueci de agradecer ao Senhor. Eu saí correndo, eu saí correndo, entrei dentro de casa, eu falei assim, o Senhor me curou, o Senhor me curou. E eu nunca mais tive crise. Nós estamos em 2026, eu nunca mais tive crise. Mas é como aquela cura daquele homem que enxergava as coisas ainda turvas. Eu ainda sinto os sinais da ansiedade, mas eu sei que é uma falha de confiar no Senhor. E quando eu sinto isso, eu peço para o Senhor para que eu aprenda a confiar e a descansar nele, e não na minha força, na minha mão. Mas o Senhor tem cura para nos dar e Ele quer nos curar. Olá, eu sou Clevionice, tenho 45 anos, sou casada, advogada, tenho 3 filhas e hoje estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha história, das minhas experiências, do que eu passei pela depressão, pela ansiedade, como eu estou hoje. Inicialmente, eu preciso voltar ao meu passado. Eu passei por muitos abusos sexuais na minha infância, e eu me recordo, eu deveria ter, creio que não sei, entre uns 2 ou 3 anos, eu me recordo muito pequena, do primeiro abuso que eu sofri, e esses abusos, eles continuaram a ser frequentes na minha vida, onde eu estivesse, em que cidade eu estivesse, em que casa eu estivesse, em que ambiente eu estivesse. Parecia que havia uma perseguição com relação a isso. E em meio a tudo isso, quando eu tinha 6 anos de idade, o meu pai veio a óbito. E parece que esse momento do óbito dele foi um momento que, após isso, eu fiquei mais vulnerável, porque minha mãe nos criou, somente ela não casou novamente, durante a nossa criação. Então, aquela falta da figura paterna, eu senti, quando eu entrei na adolescência, me fez pensar que aquela falta daquela figura paterna me deixou mais frágil, mais vulnerável, mais acessível para esses tipos de pessoas que cometem essas ações. E, além de ter passado por esses abusos, eu me recordo que na minha infância, isso não foi tão doloroso. Na infância, porque eu não tinha compreensão do que eu vivia, eu não entendia o que se passava. Aí, quando eu entrei na adolescência, que eu comecei a ter uma compreensão, que comecei a raciocinar e a pensar sobre as coisas que haviam acontecido,
começaram a vir esses pensamentos, sentimentos de angústia, de depressão, de culpa, pensamentos de culpa, porque a gente se culpa pelas coisas que aconteceram conosco, mesmo sabendo que a gente não tem culpa, mas a gente cria esses sentimentos e esses pensamentos destrutivos. E com essa linha, ali começou. Porque todos os dias os pensamentos me atacavam, todos os dias aquele sentimento, aquela tristeza me abatia. E além de já estar nesse processo, que já tinha toda essa bagagem desse passado, eu comecei a ter consciência e a meditar e a pensar sobre isso e a sofrer sobre isso. Com 18 anos, eu casei, eu comecei a namorar, eu tinha 15 anos, namorei 3 anos. Esse namorado foi o único namorado que eu havia tido. E com 18 anos nós nos casamos. Nos casamos no civil, no religioso, tudo bonitinho, conforme se manda. Mas eu esperava, criei, né, uma ilusão, que aquele primeiro amor, aquela ilusão do que eu vou viver, não ilusão, né, aquele sonho do que eu vou viver, do que eu acreditava que seria. E de repente, quando eu me vi casada, eu passei por coisas muito destrutivas dentro desse casamento, por humilhações, por ameaças de agressão, por maus tratos, por uma repúdia sexual. Eu não sabia o porquê eu vivia aquilo, mas ele estava se relacionando com uma outra pessoa, estava apaixonado por uma outra pessoa. Começou a me tratar de uma forma indiferente, menosprezando, me tratando só com desprezo, com ameaças, chegou a erguer mãos várias vezes, inclusive na frente de familiares, erguer mãos e parar um soco na minha face. E aí aquilo tudo para mim era muito doloroso. E aí eu engravidei. E aí, com essa gestação, foi o que eu vivi a parte mais dolorosa de tudo isso, porque para mim foi a fase mais dolorosa, na realidade, até de toda a minha vida. Porque eu apaixonada por aquela pessoa, amando com toda a intensidade, e eu grávida, esperando um filho, que a gente falava sobre ter filhos, de repente eu ali gestante, e aí veio o desprezo total, a humilhação total, a repúdia total. Chegou ao ponto que eu tive que ficar dentro da casa da minha mãe por causa dos maltratos que me abandonou financeiramente, não me sustentava nem financeiramente. E eu tive que ficar dentro da casa da minha mãe sem nós termos tido uma separação. Começou até que esse casamento se rompeu e eu continuei com muita amargura com relação a esse casamento. Tinha muita amargura com relação a uma pessoa que se envolveu com ele durante o nosso casamento. Eu tinha muita amargura, muita raiva dessa pessoa. Aí, com isso, eu lembro que foi nos meus 22, 23 anos, chegou o ápice da depressão. E aí, um dia, eu estava na casa da minha mãe, chegaram uns parentes, eu corri, entrei para dentro do guarda-roupa e eu passei horas dentro daquele guarda-roupa. E aí, naquele momento, caiu a minha ficha de que realmente isso não era normal e que eu não estava bem. E aí, reconheci, conversei com minha mãe, procuramos ajuda. E na muita angústia que eu sentia, muita dor que eu sentia, muita culpa que eu sentia, muito ódio, era uma mistura muito grande desses sentimentos. Depois eu passei pelo processo da ansiedade e das crises de pânico. Eu vivia uma vida extremamente frustrante, corrida, sufocante, era envolvida com muitas coisas, trabalhava muito, estava estudando, eu não tirava um tempo para descanso. Aí o tempo foi passando, de repente em 2020, eu comecei a ter essas crises de falta de ar, que eram horríveis, assim. Aí eu falo, fisicamente foi a pior coisa que eu vivi. É como se o oxigênio cortasse. O ar está entrando, mas como se você não conseguisse respirar. É como se você estivesse afogando sem estar dentro da água. Eu gritava, fazia força para respirar. Eu gritava fazendo força para respirar. Sentia a ventilação entrando, mas não sentia oxigenando. Não, parece, a sensação que eu tinha é que não oxigenava meu corpo.
E aí, se eu tinha me dava ânsia de vômito quando eu tinha essas crises, às vezes minha mão atrofiava, formigamento pelas pernas, pelos braços, o coração acelerava. Quantas vezes eu achava assim que eu estava morrendo, eu falava, hoje eu morro. Dava de noite, meu coração doía, assim, parecia um nó, apertava aquilo assim, doía aquele aceleramento, eu falava, agora eu morro, eu falava, agora eu vou morrer, agora eu morro de verdade, e não morria. E aí, naquele momento, depois daquilo, aí eu fui procurar tratamento médico, passei por um neurologista, e o neurologista fez um exame, não sei qual é, mapeamento cerebral computadorizado, G digital tentativo. O cérebro em azul é como deveria ser. Essas manchas vermelhas seriam o que não era para ter. E isso aqui é o meu cérebro, cheio dessas manchas vermelhas. Era uma arritmia, se eu não me engano, foi esse nome que ele disse, uma arritmia cerebral. Ele disse, o seu cérebro está fritando, o seu cérebro está dentro de uma frigideira. Ele tinha um nível, uma velocidade, eu não lembro, o cérebro tem que, se eu não me engano, acho que o nível era para ter 4, alguma coisa, a velocidade do meu cérebro deu 22. Ele falou, é como se você fosse um Unozinho querendo andar na velocidade de uma Ferrari. Seu cérebro está processando tudo com muita velocidade, por isso você está tendo essas crises. Então, assim, a falta de insegurança, de me conformar, eu não me satisfazer, não descansar o meu corpo, isso gerou uma doença no meu físico, no meu cérebro, que com toda essa crise de pânico, que me levava a esse extremo. E aí eu lembro que nesse momento que eu tive essa crise, ali eu falei, acabou a minha vida. Eu estava terminando a faculdade de Direito, e eu falei, acabou. Eu falei, eu não posso mais viver. Eu não queria sair de casa, porque eu lembro um dia eu fui almoçar na casa do meu irmão e eu tive essa crise de paralisar de novo. E aí, durante essas crises de pânico, elas avançaram e foram para um processo que, além das crises, do medo excessivo que eu sentia, eu comecei a sentir desejos de me mutilar. E lembrando que eu nunca pensei em tirar a minha vida, em cometer um suicídio, eu não gostava de viver. Só que, como o pânico era um desejo incontrolável, porque a minha mente não queria aquilo, eu não desejava aquilo, mas eu sentia uma vontade de mutilação muito forte. Eu tinha vontade de arrancar. Eu sempre tive cabelos longos, eu tinha vontade de arrancar os meus cabelos, assim, a ponto de ficar careca. Eu tinha vontade de fazer isso, assim, de arrancar os meus cabelos. Eu tinha vontade, eu vi uma garrafa de vidro, eu tinha vontade de quebrar aquela garrafa, de fazer cortes em mim. Eu lembro, assim, o desejo de pegar aquilo, quebrar e passar no meu crânio, sabe? Vontade de passar, assim, aquilo era muito forte e muito intenso, toda essa vontade, esse desejo de mutilação que desencadeou, que você vê, foi um nível, né? Eu comecei com uma simples falta de ar, depois comecei a ter crises, coração que doía, e essas crises foram evoluindo, aí uma parada, e aí daqui a pouco, vontade de mutilação. E aí, todo momento, eu sabia que espiritualmente isso não estava bem, mas quando eu cheguei na fase de desejar a mutilação, ali eu compreendi que havia algo fora do comum. E aí ocorreu que em 2013 eu fui alcançada, né? Tive a revelação do Senhor, e isso foi muito impactante na minha vida, foi de uma forma muito forte, muito impactante, que naquele momento eu me rendi ao Senhor Jesus, e quando eu estava rendida a Ele, eu senti uma conversa muito íntima do Senhor comigo, dizendo que não dava para Ele ficar dentro de mim
com tanta amargura, com tanto ódio, com tanto rancor que eu senti. No processo da minha conversão, o Senhor usou irmãos de 3 ministérios diferentes, cada um agindo de uma forma e preparando o ambiente para ele vir. Eu vi isso. Houve um irmão que cuidou de mim o tempo inteiro, que sempre esteve ali, me instruindo, me dando os materiais, me apresentou a rádio. Eu trabalhava ouvindo a rádio, colocava um fone de ouvido, trabalhando ouvindo a rádio. Eu vi. O Senhor, ele sempre tem bons conselhos para a gente em todas as áreas da nossa vida. E a depressão é o excesso do passado, a ansiedade é o excesso do futuro. E com o excesso do passado, Deus nos diz, né, para nós perdoarmos. O excesso do futuro, Deus diz para nós confiarmos nele, para nós não temermos. Então, aplicar os ensinos de Deus teria, se eu conhecesse lá atrás, teria mudado muito a minha vida. Eu não teria vivido essas coisas. Mas foi proveitoso também ter vivido para poder ajudar as pessoas que passam por isso. Passei por muitas experiências que me causaram muitas dores, muitos transtornos, muitas doenças, mas hoje, graças ao Senhor, isso foi superado. Estou ainda também nesse processo de aprender mais a confiar no Senhor.